A Prefeitura e o Governo de São Paulo cancelam o reajuste das passagens de ônibus, trem e metrô. Daniel Lian. Após repercussão negativa com o fim da gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos, medida que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021 para o transporte público, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado tomaram mais uma ação. Desta vez, decidiram não aumentar as tarifas de ônibus, do metrô e da CPTM. Com isto, o bilhete permanecerá no valor de R$ 4,40. Apesar da alta do subsídio e da queda de passageiros devido à pandemia da Covid-19, não haverá elevação. O último reajuste da tarifa havia ocorrido no início deste ano, quando a passagem subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40. O benefício continua valendo para quem tem mais de 65 anos, como está previsto no Estatuto do Idoso. As autoridades pretendem debater outras fontes de receita para o setor. O medo da contaminação pelo coronavírus, o fechamento de comércios durante parte do ano e a opção de trabalho à distância para uma parcela da população fez despencar o número de passageiros no transporte público municipal. Mesmo com a retomada das atividades econômicas nos últimos meses, o número de usuários transportados no sistema de ônibus na capital paulista está em torno de 40% menor. Em nota conjunta, o governo do estado e a prefeitura da capital argumentaram que, considerando a crise econômica e sanitária vivida pelas famílias causada pela pandemia da Covid-19, decidiram que os valores das passagens para metrô, CPTM e ônibus municipais permanecerão os mesmos de R$ 4,40. Apesar da retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano de 2020, a reforma administrativa implementada pelo governo do estado, com o enxugamento da máquina e ajuste fiscal, permite o congelamento da tarifa, beneficiando mais de 8 milhões de usuários do transporte público da capital diariamente. A nota acrescenta que, desde o início da pandemia, a Prefeitura manteve a oferta de ônibus sempre acima da demanda, que caiu 65% em média neste ano. E conclui destacando que, com os esforços de gestão, a tarifa não será reajustada para não sobrecarregar a parcela menos favorecida da população. Por mês, o Sistema Municipal de Transporte de Ônibus custa R$ 783 milhões. A maior parte disto gasta na operação dos ônibus. Deste total, 4% são lucros das empresas que operam o sistema. Diogo? E essa gratuidade que foi retirada da população, dos mais idosos em São Paulo, foi um desses exemplos. O problema todo é que isso não foi discutido, é uma surpresa, né? Acabamos de ter uma eleição municipal em que se discutiu intensamente a questão dos custos de transporte em São Paulo, da qualidade de transporte, e nada se falou sobre isso. E as pessoas se sentem traídas quando veem que, depois de eleito, a prefeitura vem com uma medida dessas. Essa medida agora de manter congelamento dos preços é uma tentativa de compensar essa medida que causou muita revolta, mas é de se observar por quanto tempo vai durar essa manutenção desses valores. Olha, gente, era só o que faltava, né? No mesmo mês em que o prefeito, a Câmara dos Vereadores aprova o aumento do salário do prefeito, mais de 40%, que haveria também um aumento das passagens de ônibus. Mas olha, com ou sem aumento, o problema continua. Cada vez menos pessoas pegam ônibus em São Paulo, mesmo antes da pandemia, de julho de 2018 a julho de 2019, a queda foi de 4%. Imaginem vocês um negócio, uma empresa que perde por ano 4% dos seus clientes e o custo para o contribuinte de São Paulo só aumenta. O subsídio às empresas de ônibus já é de 3 bilhões de reais. Imaginem que isso aí, o auxílio emergencial, são 30 bilhões. Então, só o ônibus em São Paulo custa
3 bilhões. É muito dinheiro que está sendo mal gasto, a população está recorrendo a alternativas e é preciso repensar todo esse sistema, né? Ter mais iniciativa privada, mais livre iniciativa, que eu digo, né? Mais concorrência entre as empresas, do jeito que está, né? Com esses ônibus, aí, essas empresas, muitas delas envolvidas em máfias e tudo isso, é difícil a gente ver um transporte de qualidade surgindo no curto prazo.